Não precisa que eu falo alto mesmo. Não? Só no Ceará, está aparecendo meio de cadeira, chifrinho de abobrinha, falar de Jesus. Adorei. Ó, e vamos já desmistificar, não é? Porque eu vou até tirar as abobrinhas, tá? Para ficar um pouquinho mais chique, né? Amanhã, para quem tá na televisão aí, no YouTube, quem não sabe, amanhã é dia de Halloween aqui. E a gente não precisa de ficar tão preocupado. Eu acho que tem pessoas que colocam, às vezes, um senso de peso tão grande onde não precisa. Eu prefiro ver as criancinhas alegres, andando na rua, pedindo bala. No Brasil tem Cosme e Damião também, não é gente que pede bala. E se a gente for colocar uma seriedade, não seriedade, mas se a gente for colocar um peso em tudo, o mundo fica tão pesado que a gente afunda juntos. Não quer dizer, o Halloween é um festival, tem a parte mais challenging, sim, claro, como assim também o carnaval. Mas a gente pode ter um lado alegre, bom, de bom humor? Claro que sim. Quem escolhe somos nós. Então eu escolhi, sim, vou usar a blusa da minha filha, um esqueletinho aqui. Eu acho que todos nós temos esse esqueleto dentro da gente, não é? Então não vejo nada demais, é só que tá um pouquinho do lado de fora. E aqui eu vou tirar minhas duas abobrinhas, todo mundo come abóbora aqui? Então, beleza, duas abobrinhas e um esqueletinho. Se vocês não têm, e elas estão rindo ainda, então tá tudo certo. A gente não precisa ficar tão pesado assim que, nossa, lá no Ceará, a palestrante usou abobrinha na cabeça. Eu gostei como a Vera falou, só no Ceará mesmo, graças a Deus. Já quebramos essas ortodoxias, esses dogmas, e a gente vai falar disso, porque a gente vai falar de Jesus. E Jesus foi o homem mais não ortodoxo que já existiu na Terra. Ele foi o que mais quebrou paradoxos e doxas. Judeu, hein? O judeu menos ortodoxo. Exato. Então, a gente vai falar justamente disso. Foi até sem querer, não, tá vendo? Caiu o judeu bem menos ortodoxo. A gente vai falar de liderança, da liderança de Jesus. O tempo que der pra gente, a gente usa ele, tá? Porque a gente tá começando um pouquinho atrasado. Mas, vamos lá. Vamos primeiro aqui. Vamos ver alguns tipos de líderes. Quem aqui já trabalhou para alguém ou ainda trabalha para alguém, que não é completamente patrão da sua própria vida? Todos, de certa forma, a gente acaba tendo, né? E os homens sabem muito bem disso, que tem uma patroa em casa. Né? Então, vamos pensar assim, que tipo de liderança, e às vezes nós exercemos liderança em outras pessoas, sempre. Pode ser até no cachorrinho. Mas você está sendo um líder, você que tem que ensinar, né? Tem aquele tipo ali, aquele know-it-all. Quem conhece aquele líder que sabe tudo? Você não tem como discutir, falar, dar uma ideia, ele já sabe de tudo. Tem amigos assim, não tem, gente? Às vezes as pessoas, sabe aquelas pessoas que você pode falar de artes marciais, NASA, medicina oriental, e a pessoa sabe tudo e ela nunca tem o que aprender. Então esse tipo de patrão, esse tipo de boss. Tem aquele que são as pessoas passivas. Não quero saber nada, não vi nada, não me envolva. Sabe, aquele patrão, não me conta não, deixa isso aí pra lá, deixa ser resolvido. Certo? Eles são os passivos. Tem aquele que são os ditadores. Alguém conhece alguns ditadores? Talvez no mundo, talvez falei, não questione. Não é nem aquele que sabe de tudo, porque ele não fala, ele só falou, acabou. É ditador, né? Liderança ditadora. Varre a sala daqui para lá. Pronto. Sai da sala. Não, mas não podia ser de lá para cá, sendo que o vento está vindo de lá? Você não tem abertura para discutir o óbvio. O vento estava jogando a poeira, mas ele falou que ia varrer daqui para lá. Não é assim? Aí tem aquele tipo de gente, aquele tipo de liderança também, que é o yes. Para tudo é não, beleza. Beleza. Aquele patrão que, não, você acha que a gente devia fazer? Beleza. Não, pode fazer. Deixa tudo. Sim para tudo. Tem aqueles que são não para tudo. Tem gente que arruma um problema para cada solução, não é? Ah, mas se a gente pôr a luzinha azul e ficar, não, o azul acho que na tonalidade não tá bom. Não, isso aí não é azul, é anil. Ah, mas isso aqui é a pessoa que é tudo não. Tem aquelas que são os gripers. São aquelas que só gostam de trazer um porquê de não vai funcionar. Sempre reclamando. Seja o patrão, seja nós, mas estou colocando algumas personalidades aqui. Jesus se encaixava em alguma dessas? Não. É incrível, né? Porque essas são a maioria de nós.
Aí a gente vai lá para Jesus e fala, mas Jesus não encaixa em nada disso. Né? Então vamos pensando que a nossa vida é mais ou menos isso. O que é liderança? Habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Olha para você ver, o bem comum, isso é liderança. O líder, ele tem uma forma de influenciar pessoas, certo? Tem um carisma, né? Muitas das vezes. Mas ele faz isso com entusiasmo, não é por ego, ele faz alegre. E ele visa atingir os objetivos do bem comum, não é o dele. Às vezes ele mesmo está feliz com a decisão que foi tomada, mas era bom para os outros, né? Então a gente vê que isso é liderança, certo? A Caminho da Luz, um dos livros de Emmanuel, com Chico Xavier, eu acho muito legal, porque o objetivo do livro em si, demonstração da influência do Cristo na organização de todos os surtos da civilização do planeta, a partir da sua escultura geológica. Influenciação, olha só, demonstração, foi uma demonstração de Jesus criar, ser co-criador aqui desse planeta e tudo isso. Então a gente aprende nesse livro, pela liderança dele. Imagina, gente, será que se alguém pedir para vocês, falar, olha, vamos criar um planeta novo, o pessoal não está querendo assim, ocupar agora, né? Vamos ocupar um novo planeta? Se eles tiverem, construírem mesmo essa máquina e falar, ó, pega e vai. Vamos criar um planeta novo, a gente vai fazer um jeito de ter oxigênio para você lá, e aí a gente vai mandando o povo. Quem é que gostaria de ser o líder desse novo planeta? Não, Não tem competência para isso, não. começar um novo planeta e você que vai ser o dono. Complicado. E a gente vai mandando naves cheias de gente. Cada vez a gente manda aí uns 1 milhão, depois manda 6 milhões, e você se vira aí nesse planeta para organizar tudo. Parece uma coisa assim, né? Mas é isso que aconteceu com Jesus. Mas não era que o planeta estava pronto também, não. Você vai ajudar a fazer o planeta. Isso foi com Jesus. Então eu acho linda essa, né? E qual o papel de um bom líder? A gente vai passando aqui, tem muitos slides, mas é porque é legal essa palestra com slides. Um líder é alguém que identifica, satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados e remove todas as barreiras para que possam servir ao cliente ou à pessoa. Então, o líder, ele tem que identificar uma necessidade. Ele tem que ver e falar, opa, está precisando disso. Essa firma, esse planeta, esse povo está precisando disso. Mas tem que ser necessidades legítimas. Não é necessidade porque é mais fácil. Não é necessidade porque é bom para mim e o outro que se vira. Necessidades reais. E ele remove as barreiras que aquilo pode estar acontecendo para o povo. Isso é líder. Né? Então a gente vai ver assim, será que a gente é liderado nos governos desse mundo? Será que eles estão usando realmente satisfações legítimas para o seu povo, que o povo precisa? E outra, será que esses líderes estão removendo as barreiras para que o povo thrive, para que o povo cresça? Ou não? Isso aí cada um pode refletir. E a gente espera que ao longo do mundo as pessoas sendo melhores, as lideranças vão ser melhores também. Servir. O ponto do líder é esse, servir. Aí a gente começa a pensar em Jesus. Quem quiser ser líder, deve primeiro ser servo. Se você quiser liderar, deve servir. Aí as minhas notinhas aqui foram para o beijo. Acho que tinha um jeito de usar as notinhas e era muito importante as notinhas, mas não vai ter não. Divide a tela em duas. Não é isso? Era legal, porque eu queria muito as notinhas. Mas não tem problema não. A gente reflete só aqui nos slides. Por que quem quiser ser líder, né, deve primeiro servir? Por que será que Jesus fala isso? Por que será que Jesus fala isso? Quem quiser, alguém quer dar um chute nessa questão? Para experimentar o papel de ser primeiro. De ser servo? Então, será que para ser um líder é bom conhecer o seu, como se diz, o seu povo? Sim. Sim. As necessidades do seu povo. Seria. Ok. Jesus tinha poder? Vamos pensar.
Jesus tinha poder? Do ponto de vista do mundo, eu acho que talvez não. Do ponto de vista espiritual, sim. Aí essa é a questão. E autoridade? Jesus tinha autoridade? Tinha. Então tem uma diferença de poder e autoridade? Sim. Sim. Tem? Qual seria a diferença? Um demonstra respeito e o outro demonstra Autoridade moral, né? obediência. Aham. Então, estou Autoridade gostando. moral. O poder, então, é um pouquinho diferente da autoridade. Sim. O poder pode ser imposto. Aham. Uhum. Então, o poder... Então, existe uma diferença ali do poder e da autoridade. O poder... Aqui, olha só. É bem interessante. O poder, ele é a faculdade, olha lá, Pilatos. A gente vai colocar isso aqui. O poder... Opa, não tem problema não. O poder, ele é transferível. Quando a gente tem poder, a gente pode transferir para outro. Não é assim, não está tendo eleição? Quem vai ter poder ou transfere, de qualquer forma transfere, mesmo que seja para outra pessoa ou não. Então o poder, ele pode ser transferido a qualquer momento. O poder, Pilatos tinha poder? Tinha. Tinha. César tinha poder? Tinha. Tinha, caiu. Mas o poder é transferível. Geralmente tem muito a ver com a temporada. E a autoridade é transferível? Não. Ah, então a autoridade, ela é gain. Ela é, você vai ter autoridade por merecimento, por trabalho, certo? Construída. A autoridade, então a gente vai ter que construir ela. Jesus tinha, então na verdade Jesus tinha poder? Ele tinha poder de persuasão, né? Não. Persuadir através dos seus exemplos. Sim. Agora autoridade, sem dúvida, Muito. não é? E às vezes a gente pensa, será que autoritarismo é o mesmo que autoridade? Não. Quem aqui já teve pai ou mãe, alguém na família que era autoritário? É uma pessoa legal para conviver? Não. Não é? Agora, quem aqui já teve pais ou alguém na família, pode ser um tio que tinha autoridade? Você respeitava essa pessoa? Mais ainda. É muito difícil, é muito diferente. O autoritarismo é uma ditadura. O autoritarismo é inquestionável. Usa somente da pessoa. Tortura. Agora, exato. Muitas pessoas torturas psicológicas são autoritarismo. Né? Agora, autoridade não. Autoridade, você tem autoridade, você pode falar, você tem moral para falar. Muitas das vezes é esse que acaba sendo a diferença. Poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade. Por causa da posição, ou mesmo por força. Assim, eu tenho poder, eu posso ali pegar uma pessoa pequenininha, segurar na parede, você vai falar isso. Até ela falar, eu não deixo ela. Eu estou com poder. No momento eu tenho poder sobre ela. Né? E a gente sabe que muitas vezes os abusos são produtos de pessoas doentes por poder. Todo tipo de abuso. Poder. Eu quero mostrar minha força. É a faculdade de forçar ou coagir. Jesus nunca forçou e nunca coagiu ninguém. Agora, a autoridade, a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência. Olha como é que é diferente. Então, as pessoas fazem de boa vontade. É bem diferente. É o que Jesus queria. Amar uns aos outros. Eu quero que vocês se amem. Né? Mas por causa de sua influência. A influência dele era maior de o exemplo que ele exercitava. Essa é a coisa mais grande, mas eu gostaria de ler. Um bom líder se conhece, ele tem consciência de si mesmo. Jesus não se fez humilde na presença dos outros porque possuía uma baixa autoestima. Não é isso. Tem gente que acha que humildade é baixa autoestima. Nada a ver. Ele escolheu servir seus apóstolos porque tinha consciência de quem era. Quando a gente sabe quem a gente é onde existe a humildade. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso me mostrar, demonstrar, e muito menos me mostrar superior, porque eu sei, né? Jesus era suficientemente confiante para assumir o papel de servidor. Olha que espetáculo. Você tem que estar muito consciente de você, saber muito bem quem você é para você servir. Certo? Quem serve de verdade é porque está muito bem com ele. Ele sabia que o status e o poder não tornam uma pessoa importante. Verdade? Sim. Você ter até fama, pode ser famoso. Importante não. Então, para mim, importantes são as pessoas influenciáveis para a melhoria minha ou do mundo ou de todos. Essa é uma pessoa que eu considero importante. Agora, essas que ficam influenciando aí, vou quadril para lá, para cá, não sei o quê, vou fazer isso.
Isso, os influencers, né? Que influenciam, sim, mas não tem nenhuma forma de autoridade, certo? O que faz uma pessoa ser importante é a sua capacidade de servir aos outros. Porque ela não é. Na hora que o bicho pega, a gente quer alguém que seja importante, que realmente queira fazer o bem com amor, para nos ajudar. Não importa se influencia os outros a fazer, você quer uma pessoa que seja importante naquilo que você precisa. A verdadeira humildade exige confiança em si mesmo. Existe a falsa modéstia, né, gente? Aquela que a gente chega, nossa, você é ótimo. Não sou nada. Mas no fundo tá assim, que beleza. E eu vejo outra toda, né, o picoque, né? Foi aqui, minha crista que cresceu, né? Agora, quem é humilde e sabe do que sabe, fala, que bom, obrigada. Ela reconhece que ela é aquilo mesmo. Jesus nunca downplay, Jesus nunca pôs para baixo que ele não era. Falava com ele, você é o rei, você está dizendo, você é só mesmo, né? Agora, ele reconhecia também, quando fala você é bom, ele falou assim, bom é só o meu pai, eu estou fazendo meu papel aqui. Ele sabia que ele estava fazendo o papel dele aqui. Ele sabia, ele era tão certo de quem ele era, que ele não precisava nem colocar ele para cima nem para baixo. Ele sabia que o papel dele aqui era erguer o pai, a Deus. Então, ele se apagava, de certa forma, para que o recado do pai fizesse presente. Para ser humilde, você precisa também saber quem é e escolher servir os outros. Não se trata da modéstia causada pela insegurança, que eu acabei de falar. Dar importância a outra pessoa sem nos considerarmos diminuídos é a verdadeira humildade. Olha que bacana como Jesus. Ele dava importância a todos sabendo quem também ele era. Eu sou o filho do homem. Então quer dizer, por que a gente tem que se abaixar? Não, você é muito melhor que eu. Não, você não tem que se reduzir para... Nunca, jamais você precisa usar ou se ofuscar. Jamais esconda a sua luz, porque o seu amigo não tem luz. Tem gente que acha que isso é humildade. Ah, mas a Adriana tem uma luz, nossa, ela tá tão bem, ela tá radiante. Eu tô ruim, não vou nem falar as coisas boas não, porque ele vai machucar ela. Não, ou ao contrário, a Adriana tá toda perebenta. Tá cheia de problemas, chegou com uma nuvem negra, aquela coisa toda. Eu tô radiante. Aí eu chego, vejo a Adriana, nossa, deixa eu me abaixar um pouquinho, deixa eu me ofuscar, porque ela tá mal. Eu não quero que ela veja que eu tô alegre. Isso é bom, gente, pro universo? Não. Ao contrário, ela tá precisando de luz. Se eu vou me abaixar. Por isso que quem muitas vezes está no buraco, aqui existe uma frase que fala, misery loves company. Miséria adora a companhia. E a gente não presta atenção nisso. A gente tem que ajudar. Não ficar lá dentro da miséria do outro. Porque você vai conseguir tirar ele da miséria, mas com a sua luz, com a sua alegria, com o seu amor. Não ficando junto e começar a pôr uma música. A pessoa acabou de separar, divórcio, vai pôr música como é que é aquelas músicas? A mulher me deixou, o cachorro fugiu, e começar a chorar junto com a pessoa. Tudo, não é? Põe uma daquelas caipiras de chorar mesmo. A pessoa acabou de divorciar, não vamos chorar junto. Aí traz a pinga também junto, né? Fica aquela tristeza, ela não, vamos no décimo, deixa de chorar as mágoas. Então, quer dizer, acontece, gente, mas não seria melhor você falar assim, não, deixa que atrás, tinha que ir embora mesmo. Vamos embora, vamos sair, vamos fazer exercício, vamos ali fazer entendeu? Fazer umas coisa comprinhas. boa, vamos fazer umas comprinhas. Mas sua luz. Bom, olha como Jesus, né? Quando terminou de lavar os pés, Jesus tomou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então ele lhes perguntou, vocês entenderam o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como eu fiz. Olha Jesus sendo Jesus também. Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Ia parecer incongruente com humildade, não é? Porque se alguém te falasse, nossa, você é um mestre, você é uma senhora, não, que isso. Mas Jesus fala, porque ele sabe quem ele é. Um dos maiores atos de humildade, porque ele se reconhece na grandeza que ele é e ao mesmo tempo ele está lavando os pés para que todos nós saibamos. Aqueles que querem e sabem o seu verdadeiro valor,
que ajude os outros. Você não está nem acima nem abaixo de ninguém. É fazendo junto ali. Eu acho lindo esse exemplo. Porque se ele, que era ele, lavou os pés, então quem somos os outros que os pés foram lavados? Aqui é uma comparação, né? Mas quantas vezes na nossa vida a gente... não, eu estava até outro dia uma pessoa falou assim, não, Débora, ela não pode ir aí não. A pessoa falou, você não pode ir aí não, porque você vai pôr ela para carregar coisa na seara e vai não sei o quê. E ela é muito assim, com as unhas todas feitas, e vai que você pede para abrir o saco ali no bazar, e não sei Meu Deus. ela é muito assim, ela nunca ia sentar no chão para poder, sabe, assim, espalhar alguma roupa ou fazer uma coisinha. Na cantina também, ela detesta cheiro de cebola, cheiro de não sei o quê, então ela não vai caber em nenhum lugar no Ceará. Eu falei, uau, a gente pensa, né, que pena, que pena. Que pena pra Que ela. pena, pra ela, né? Porque já pensou, você é tão, que você não pode ajudar um irmão em nada. Não existe uma função, nada. Então. Porque ela é muito além de tudo, né? Verdade. Então, assim, é complicado. Aí você tá com um slide desse aqui, aí a pessoa, aí ela sai correndo e te xinga ainda. Não é assim? Porque pra mim, quem eu gosto de seguir é ele, é Jesus. Pra mim o que me interessa é ele. Então, se tiver qualquer livro, pode ser Kardec, pode ser o que for, se fosse contra os ensinamentos do Cristo, eu 100%, porque antes de eu ser espírita, antes de eu ser qualquer coisa no mundo, eu sou cristã. O que significa que eu sigo os ensinamentos do Cristo. O que é o espiritismo? Não tem nenhuma incongruência aí, né? Então aí a gente não erra. O bom é que a gente não erra. Não erra. Seguir Jesus, a gente não erra. Um bom líder conhece suas ovelhas. Zaqueu, Tomé, Madalena, Judas, Pedro. Jesus sabia cada um. Existe uma frase na Bíblia que fala, ele te conhece por nome, pelo seu nome. Jesus conhece a gente, mas tipo assim, eu conheço a Zana do jeitinho que ela é. Não é o que ela veste, o que ela faz no trabalho. Jesus, ele olhava as pessoas transparentes e falava. Ele falava com os antecessores da pessoa, assim, como se fosse a pessoa. Porque ele via, não era Fábio, ele via Fábio, João, José, sabe? Via todo mundo que estava junto, turminha toda. Mas só deixa ele em paz. Já fechou a dívida dele. Agora vocês vão comigo agora. Vou te levar. Então era isso que eles obsessão de Jesus. Imagina que coisa maravilhosa. Chegar Já perto dele pensou? e via. Hoje a gente vê, mas não pode falar que não, gente. Né? Então, mas isso aí. Zaqueu, ele chamou Zaqueu. Quem já leu aquela parte, Zaqueu tem um estabilo embaixo, ele estava em cima da árvore, porque ele queria tanto ver Jesus, e ele sabia que Jesus andava, né, por todo lado, na multidão, e ele queria tanto ver Jesus que ele sobe uma árvore. Alguém falou, Jesus vai vir por aí. Gente, vamos combinar. Se alguém falar, Jesus vai estar ali na Ferry Street 3 horas, vai dar uma passada ali rápida. Nossa Senhora. Eu subi no prédio, vocês também. Eu já sou baixinha mesmo, vou ter que virar uma Zaqueu. Mas a gente, para ver Jesus, porque o mundo inteiro ia estar ali, não ia? Você não ia conseguir chegar até Jesus, conseguia? Não. Então, gente, só para ter um olhazinho para Jesus, esse prédio aqui é ótimo. Então, já ia catando a escada, daí pega a escada ali, Lucivaldo ajuda aqui as mulheres primeiro, não sei o quê, mas hoje é igualdade. Então, vai quem quiser, entendeu? Tem isso não, acabou esse negócio de mulheres primeiro. Agora, sobe e seja, né, mais esperto. Então, Zaqueu era assim, e ele sobe numa árvore só para ver Jesus. Jesus vê e fala, Zaqueu, ele nunca viu Zaqueu, eu não sei como é que você sabia que Zaqueu chamava Zaqueu. Olha, você se importa de eu ficar na sua casa, pernoitar hoje à noite? Imagina, porque Jesus, um bom líder, conhece suas ovelhas. Ele precisava pernoitar lá na casa de Zaqueu para o ensinamento. E aí alguém que esteja aqui pode fazer palestra sobre Zaqueu. Tomé era daquele, vê para crer. Você falou que vem, Tomé? Eu não sei não. Se eu te ver lá, eu confirmo. A gente precisa de um desses na vida também. Não sei não, esse negócio tem, né? Então Jesus, quando ele reaparece depois de ter desencarnado, Tomé vê, mas não sei é Jesus mesmo? Todo mundo, Tomé de Deus, pelo amor de Deus, ali, um homem aqui na nossa frente falando. Jesus chega perto dele, mostra suas chagas, fala, põe a mão, Tomé. Porque sabia que ele precisaria pôr a mão e aí se entregou. Meu Deus, é ele mesmo.
Madalena, ele sabia da índole boa, do coração bom que ela tinha. Ele não pensou duas vezes de falar, vem, que tô nem aí pra sua profissão, isso aí é um detalhe. Eu quero que você coloque essa bondade no seu coração a favor dos outros. E depois, com o tempo, você vai largar pra lá. Jesus não... Por isso que é bom, gente, um centro espírita que só entra elite, será que... luz no meio das aparentes luzes? Que vem os complicados, não é? Na Jesus não era assim? Que bom, quanto mais gente querendo domar suas más inclinações, mais espírita o lugar está sendo, não é assim? Judas, Jesus sabia, não era assim? Na hora que falou, vem Judas, dá o beijo logo, vem fazer o que você tem que fazer, né? Em outras palavras. Porque ele sabia, já estava na profecia o que ia acontecer. Jesus conhece as suas ovelhas. Pedro, eu sei que você vai me negar, Pedro, eu te conheço. Você tem estupim curto. Você ainda tem aquela coisa que na hora do vamos ver você ainda duvida. Antes do galo cantar, 3 vezes você vai me negar. Jesus conhecia Pedro. Então a gente vai ver os líderes, se você quer ser líder, conheça as suas ovelhas. Aí quando você fala assim, não, a Adriana a gente já sabe, ela no bazar é um espetáculo, ela vende ali que é uma beleza, já é uma ovelhinha que todo mundo já conhece. Aí fala, Fábia, não, pode mandar, porque se der um trabalho para ela, ela falar que vai fazer, pode confiar que ela está lá. Entende? E a gente vai, ó, a Vera vai no estudo, ela faz o estudo, mas ela quer fazer o estudo direito. Não vem para ficar falando abobrinha, vamos fazer um estudo leve, de bom humor, mas vamos estudar. Então todo mundo vai conhecendo as ovelhinhas. E a gente não julga tanto as pessoas. Porque se você conhece elas, você não vai pisar no que dói. Você vai elevar o que ela tem de bom. E Jesus fazia justamente isso. Então Jesus, a gente tem que conhecer as pessoas, em vez de esmagar elas, eleve o que elas têm de bom. Mas para você fazer isso, você tem que conhecê-las. Então Jesus, ele conhecia suas ovelhas. E Jesus, olha só, Jesus fala assim, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, o que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. De Deus. Olha que maravilha a gente saber. Nós somos de Deus. Pronto. No minuto que você pensar que as trevas estão querendo te levar, obsessor, querer quer. Mas você não é deles. Você é de Deus. Olha que maravilha. Eu tenho, às vezes eu falo com meu marido, ele brinca, ele fala assim, a minha dona tá ligando. Né? A gente fala assim, eu ensinei ele a falar em português muito bem. Então você fala com o pessoal, eu sou a sua dona. Americano a gente ensina, né? Como se fala, minha esposa. A gente fala assim, não, você não fala que eu sou, você fala que eu sou seu dono, sou dono. Aí de vez em quando ele liga, né, pra mim, minha dona tá aqui, eu tenho que saber dela. Então, Mas ele não sabe que em português dona tem 2 sentidos. não, Que eu falo a dona Débora, é a senhora Débora. Não, eu falei dona, né? A igreja, né? Então, olha que maravilha, né? Eu sou a dona dele. Mas ele não está sabendo que o dono dele mesmo é Deus. Eu estou temporariamente aqui, né? Então, olha que maravilha a gente saber que quem é nosso dono é Deus. Então, na hora que vocês sentirem que as trevas estão vindo, que está tudo ruim, que, meu Deus, eu estou sempre sem chão, você fala assim, ó, sabe quem é meu dono? Quem eu pertenço? Você acha que ele vai me deixar aí ao nada? Jamais. Meu dono, ele é dono mesmo. Ele cuida das ovelhas dele. Então, você pode estar aí meio esculachado, mas é que você também desobedeceu muitas vezes. Mas ele não vai te deixar no chão, não. Então, Jesus tem essa liderança. Jesus sentava com o povo que ninguém queria sentar. Eu acho lindo aqui no Ceará, na cantina, quase nunca as pessoas ficam sentadas assim, sempre com os mesmos. É claro que tem os afins, às vezes o assunto está continuando, mas não tem esse negócio. Toda hora um está aqui, outro senta ali, senta aqui. Tanto que tem lugares que fazem campanha, sit with a stranger. Sente com como é que é stranger? Um estranho. Porque às vezes você vai conhecer uma pessoa formidável, tá ali do seu lado, você nunca sentou com ele, porque você só senta com a mãe, com a tia, com a amiga, e nunca deu a oportunidade de conhecer um estranho. Eu gosto muito, sente com um estranho. Vamos começar essa campanha aqui. Vê alguém estranho, sente, você nunca conversou, sente com aquela pessoa. Às vezes é a pessoa que está ali na sua vida que vai mudar a sua vida, ou vice-versa. Eu adoro sentar com estranho. Sempre. Tem a festa do Ceará aqui. Vou sentar com o estranho que está ali. Talvez um estranho, mas o que eu menos tenho intimidade. É conhecer a pessoa.
E talvez, gente, não é gente boa, aí você sai, né? Mas dê a chance. Um bom líder motiva. Ele respeita as habilidades de seu liderado. Um bom líder não desabilita as competências das pessoas, ele as enobrece. Ensina que talentos não podem ficar escondidos. Então, um bom líder, olha só, em João, fará coisas ainda maiores do que estas. Eu gosto muito de quando Jesus chega para Pedro, né? E a primeira vez Jesus chega para Pedro, e Pedro está pescando, aquela coisa, e eu acho que deve ter um conflito, gente. Se vocês estiverem no seu trabalho, Jesus chega, naquela época não conhece Jesus como a gente conhece ele hoje. Ele chega lá e fala assim, não, vem comigo. Né? Você fala, não, mas né, eu estou aqui pescando, meu barco, o barco de Pedro era grande, depois se cabia os 12, Você conhece alguém que tem um barco aí, por aí? Um barco que cabe 12? É uma graninha, não é? Um iate. É um iate. Então, assim, Pedro tinha dinheiro, ele era um bom comerciante, só pode. Para ter um barco que cabe os 12, a gente vai lembrando que então ele era um bom trabalhador, trabalhava muito, ralava muito para ter um barco de 12. Então eu fico pensando, Jesus chega e fala assim, vem. Aí Pedro fala, agora que o negócio está dando certo, né? Tô com um barco aqui com 12, tem a sogra, já está meio mal de saúde, está tudo indo mais ou menos. Aí chega esse homem aqui e me chama. Só que Jesus não fala com ele, para de ser pescador. Porque ele era pescador, era o que era na alma dele. Pedro fazia isso. Jesus aqui, ó, ele não desabilita as competências. Ele não falou, não, para de ser pescador. Ele só mudou a linguagem. Agora você vai ser pescador de almas, Pedro. Essa rede que você joga aí dos peixes, você vai fazer a mesma coisa. Eu acho tão lindo, a gente emociona. Porque a inteligência de Jesus não tem psicologia mais perfeita do que ele usava. Ele capacitava, jogava, você vai continuar recolhendo. É isso que é o seu talento. Não precisa ser mais para peixe. Vai ser para gente agora. Vai ser para almas. Seja lá o que vocês têm dentro de cada um que está sentado aqui, a sua habilidade, às vezes você só está fazendo do jeito errado ou no lugar errado. Mas você não precisa se sentir mal pela habilidade que tem. Você só tem que olhar se aquilo está enquadrando com a vontade de Deus. Se aquilo vai ser para o bem. Você pode mudar, como Pedro pescando peixe, agora pesca almas. Às vezes a pessoa tem uma habilidade de manipulação. E ela fala, eu sei passar de qualquer um, passar, né? É uma habilidade, não é, gente? Quem consegue, né? Sim. Mas você pode mudar aquilo para ser uma das pessoas que mais vai arrecadar fundos para a Cruz Vermelha, para não sei o quê, não passando a língua, mas usando táticas de angariação de fundos. Então você só tem que mudar para fazer a coisa boa. E era isso que Jesus fazia. Aí tem a mulher Madalena, ela era linda, belíssima, ela estava usando o corpo dela para... Só que ele falou assim, usa essa beleza, o jeito que você fala, usa essa beleza para chamar as mulheres, para fazer aquilo. Mudou só o esquema. Continuou usando o que ela tinha. Ela era bonita, ela era agradável, ela sabia conversar, ela era inteligente, só mudou o campo. E olha, todo mundo tem alguma coisa que acha que devia jogar fora. E às vezes não é jogar fora, é mudar aquela habilidade para outra coisa. Ladrão, às vezes, né? Nossa, cara, todo mundo não pode ver o potinho ali, pega. Mude isso, essa ambição, para outro tipo de ambição. Então Jesus fazia justamente isso. Um bom líder exemplifica. Jesus exemplificava, pessoal? Ele caminhava o que ele falava. Não adianta pessoas, nesse caso aqui Jesus, e algumas, né? Fala da chuva maravilhosa, mas o que tem dentro do cérebro? Pedra. São ovelhas, são lobos em peles de cordeiros. Né? Eu não importo o que você é, de onde você veio, eu acho que, pra quê? Quero saber. Quero saber ali, estou vendo você fazer, entendeu? Então, o fato chegou aqui, ó, como é que funciona esse negócio? Deixa eu tentar. Beleza. Pessoa que tenta, pra mim, tem muito mais mil valor do que aquela que só fala linguagem maravilhosa. Débora queria poupar alto aqui para ficar maravilhoso. Como é que ia ser luzes, né? Jogo de luz. Vamos fazer. Nossa, ia ser maravilha. Eu sei fazer tudo isso. Nossa, fala uma linguagem linda. Mas aí parece o Laércio, fala assim, não, vamos botar um violão ali,
aqui, vou tocar minha música. Quem é que tem mais valor? Quem faz? Quem faz? Quem faz? Porque aí ele dá o exemplo. Aí chega o pessoal do Daniel, o pessoal da mocidade, já vai tacando violão e fazendo a mesma coisa. Aí aparece a Giovana, fala, eu tenho um violão lá que não funciona, que não está sendo usado, deixa eu trazer. Aí o outro usa. Então as pessoas que fazem são coerentes. Exemplo. Não adianta você falar que você é bom. Né? Tem gente um filminho. A questão da liderança. Ah, menina. É um exemplo. E aí a gente tem que ter cuidado com exemplos, né? É forte. Nossa. Children see, children do. As crianças veem, elas fazem. Aí a gente vê o modelo, né? O patrão briga com o empregado porque tem poder. O empregado chega em casa, briga com a esposa porque ele tem poder. A esposa vai, briga com o filho porque tem poder. O filho vai e briga com o animal porque tem poder. Aí o animal fica chorando lá de fora do quintal, fazendo bastante som, irritando o patrão. O patrão acorda, certo? Então a gente vai ver que vira um grande ciclo no mundo. E o exemplo fala, às vezes, não pelo mesmo lado que você está, mas vai falar por alguém, vai criar uma corrente. Como que você faz para que os seus filhos leiam livros? Né? A figura fala tudo. Como se diz, às vezes a gente reclama. Ah, mas meu filho só fica no videogame. Mas tem uns 1.800 postagens no Facebook pelos pais. Não tô, gente. A gente faz, a gente está aprendendo ao longo do tempo. Mas temos que exercitar como Jesus, o que ele prega. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, meu filho está gritando, está respondendo muito. Aí na hora que a gente vai observar a pessoa no restaurante, gritando com o garçom, falando que é comida. Quer dizer, é meio difícil você dar um exemplo, principalmente para as crianças. Um bom líder tem carisma. E tem, né, gente? Quando a gente vê um bom líder, tem carisma. Não estou falando de um líder bom. Por quê? O carisma é a habilidade de atrair pessoas entre si, em torno de si. Isso aqui é carisma. Então, se a gente pensar bem, Chico Xavier tinha carisma? Muito carisma? Era um bom homem? E Cleópatra, tinha carisma? Tinha, não tinha? Com certeza. Tinha. Quem é esse? Eu não sei. Mary Mason. Mary Mason, ele tinha carisma e o dom de Muito. persuadir. Não sei quem É um dos maiores psicopatas, na verdade, aqui da história. Ele nunca, que a gente sabe, ele nunca matou ninguém, mas ele influenciou várias pessoas a matarem. Foram crimes horríveis, certo? Mas ele tinha carisma. Tanto que ele construiu um culto. Os líderes de culto constroem cultos em volta dos seus carismas, certo? Então, quer dizer, ele era um bom líder, entre aspas, um bom líder, fazendo o que? A habilidade de atrair pessoas em si. Nisso ele era bom, mas era um bom homem? Não. Né? Hitler, tinha carisma? Demais. Demais. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente vê um líder e
pensa que o carisma dele o faz um bom líder. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existe um líder que tem muito carisma. Nem sempre é uma boa pessoa. Mas um bom líder, ele vai ter carisma. Você tá vendo como é difícil a gente pensar? O que a gente tem que olhar é em Jesus. Ele tinha o carisma de quem não queria ficar perto de Jesus? Só os hipócritas. Aqueles que não queriam a coisa boa. Né? Aí sim. Um bom líder tem caráter. Ah, gente, agora caráter. Né? Isso aí é uma palavrinha mais complicada. A gente tem caráter. Não responde, só pensa. Né? Você é uma pessoa de caráter, integridade? A gente gostaria de dizer que sim. Né? Vamos pensar. Eu tenho integridade. Não pode deixar isso aqui que eu não vou fazer. Não, mas eu queria que você passasse a perna de fulano, ele tem muito dinheiro, deixa pra lá. Você vai usar o dinheiro para caridade? Não, mas minha integridade, não importa, não vou fazer, é errado. Ah, mas o fim justifica os meios. É para uma coisa boa, mesmo que você use de meios meio estranhos, vale. Vale, gente. O fim justifica os meios. Ou seja, os meios que você usou, que sejam escusos, errados, ilegais, imorais, mas de uma coisa boa saiu aquilo. Justifica, então? Não. Não. Essa frase é geralmente dada a Maquiavel, né? A gente não sabe se realmente foi Maquiavel que falava isso. A gente vai ver que é um conjunto de hábitos adquiridos ou desenvolvidos ao longo do tempo que define quem é a pessoa. Isso é significado de caráter. Então, ou você adquiriu, como espírita a gente entende as encarnações, eu adquiri o caráter de muitas encarnações, ou então eu desenvolvi ao longo do tempo, o que é praticamente a mesma coisa, mas eu posso desenvolver. Então, se você não mau caráter hoje, tem chance. Tem chance. Tanto que é certeza que você vai ser uma boa pessoa. Cabe a você como você quer se desenvolver. Quanto tempo você não é assim? Aí Jesus vai, não, mas esse aqui tem que ter taxa e não sei o quê, e os romanos e os judeus tentando pegar Jesus, falando, não, ele vai ter que cair, porque ele vai ter que falar que a gente não deve pagar taxa a Roma, ou então ele vai falar que tem que pagar taxa sim, e aí os seguidores não vão gostar. Jesus fala, dê César o que é de César. Ou seja, ele tinha caráter, ele sabia dele, ele falou assim, não, eu não vou fazer o que é errado, se é taxa dos homens, que pague as taxas dos homens. Agora, as coisas de Deus, que sejam para as coisas de Deus. Ele tinha caráter. Quando a mulher adúltera, eles queriam jogar pedra nela, o que Jesus fala? Não, se você... Tá, o pecado dela é esse. E qual que é o seu? Só porque o seu pecado é diferente, você vai ter uma posição de jogar pedra nela? Eu acho incrível quando as pessoas adoram usar os mesmos pecados para sempre falar dos mesmos. Mas não fala pecado da fofoca, pecado da mentira, pecado do roubo, pecado de tanta coisa que a gente ainda tem. Né? Então, todo mundo aqui, se tiver alguém que não é pecador, que não peca, eu quero começar a ser depois da palestra. Tá no planeta Ensinar errado. muito. Né? Tá no planeta errado. Tá no planeta errado. Porque a gente peca, a gente erra. Claro que sim. Mas Jesus, olha pra você, ele tinha caráter. Não, eu não vou deixar, eu não vou jogar pedra porque o outro jogou. Será que a gente jogaria, gente, pela pressão da massa? Será que hoje nós faríamos? Será que se pressionar a gente, mas a lei está falando. Você tem que ter duração amiga, ele está sem papel. Tem que ligar lá para a imigração, não é a lei? Tá doido? Não é? Mas, de certa forma, tem pessoas que vão pseudo corretas, andar na linha. Para mim são as mais perigosas. Né? Porque a gente primeiro coloca o amor, o coração, o caráter. E Jesus adorava, deixa eu ver aqui onde é que eu estou. A maneira de agir diz muito do caráter do líder. E aí é com nós. Como o líder administra o dinheiro? Como é que você administra o seu dinheiro? O dinheiro da sua família, o dinheiro da herança, o dinheiro que é da caixinha, entendeu? Diz muito sobre o seu caráter. Como você administra o dinheiro
Como se relaciona com o sexo oposto. Ah, mas ela é bobinha. Mulher não sabe muito bem das coisas, não. Né? Ou então, é homem, bruto. Tá? Não pode falar de poema, de coisa não, coisas sensíveis. Como que você se relaciona com o sexo oposto? Diz muito como você é como líder. Como você trata sua esposa e filhos. Porque você às vezes tem poder sobre eles. Né? Ou esposo, filhos, não importa. Mas às vezes a gente tem que demorar o poder. Como que você se trata. O conteúdo das palavras, das conversas informais do líder, diz muito sobre o líder. Porque liderança aqui agora, eu estou fazendo palestra, é maravilhoso. Estou tudo aqui seguindo um roteiro que nem é meu. Fui copiando, colando, estudando, certo? Agora, me pega ali no corredor, na hora que o Seara já fechou. Nossa Senhora, você viu? Fulano hoje estava chata que ninguém aguentava. Não é assim? Aí eu falei assim, Débora de Deus, você acabou de falar lá sobre conversas informais. Aí eu falei, não, mas é que ela é chata mesmo, não tem jeito. Gente, é incongruente. Vai acontecer? Óbvio que sim. Mas é incongruente. Quer dizer, eu ainda então estou muito para aprender a ser líder. Né? Todos nós, a gente tem que olhar isso. Qual é o nível de conversa? Você conversa a mesma coisa que você conversa na cantina do Seara, no restaurante? Deveria. Porque aí você sabe quem é você. Se o mesmo conteúdo do seu Facebook é o mesmo conteúdo que você conversa aqui ou na esquina com sua mãe, você está sendo uma pessoa íntegra. Mas se no Facebook, porque tem a camada da privacidade, né? Joga pedra em todo mundo, fala não sei o quê, aí no Seara, nossa, eu sou Madalena, Maria de Nazaré, só falta o véu. Aí chega com a mãe, briga e xinga e não sei o quê. Então, quer dizer, você está sendo uma persona em cada local. Tem que trabalhar muito ainda para se conhecer. Né? E não é que a gente não faz isso, gente. Né? Vamos tentar ser menos incongruente. Para que alguém fale, nossa, pelo menos a Débora vestiu a camisa que ela vestiu amanhã e foi para o Seara. Quer dizer, é claro que um ambiente diferente requer, né? Mas não vou ser falsa. Para que eu vou ser hipócrita? Se eu vou dar balinha para as crianças amanhã, eu não posso. Então aqui eu não pode dar bala no Seara, porque lá é proibido. Não, deixa eu dar balinha para a criança. Certo? Pelo menos se a gente está errado, a gente vai errar e depois a gente vai acertar tudo. Certo? Ao invés de ficar escolhendo onde você vai ser certinho e onde você vai chutar, né, o pau da barraca. Um bom líder trata os ricos e o pobre. Do mesmo jeito. Quem que trata rico e pobre do mesmo jeito? Quem que já foi tratado diferente? Porque você ou era pobre ou era rico. Ou é ou não é. Dói ou não dói? Dói ser tratado diferente pelo que você tem. Ou pelo que você pode dar para o outro. Ou o tipo de favor que você pode te trocar. Jesus ligava para isso, gente. Jesus, siga-me. Era só isso. Ele queria servir. Tanto que ele servia a ricos e a pobres. A gente está falando de questão financeira. Ele servia a todos. Eu estou aqui para servir. E sabe qual que é o maior equalizer? O que é equalizer em português? Equalizador. Equalizador. Eu aprendo muito isso na vida. O grande equalizador do mundo, a dor. A dor nos coloca exatamente igual ao outro. Então, se você é isso, é aquilo, tem fama, é bonito, é grande, é feio, é isso, aquilo, na hora da dor você é igualzinho ao outro que também está sentindo dor. Porque o resto não vale nada. O que você quer agora é se curar. E você daria tudo que você tem para se curar. Aí, coloca qual é realmente o valor das coisas. O que eu quero é estar bem, o que eu quero é estar feliz, em paz. Não é? Agora, para mim, tá linda, maravilhosa e tudo, mas ter uma vida horrível, não. Prefiro, certo? Como o líder se comporta quando está sozinho. Muito importante. O que a gente faz quando ninguém está olhando? Vai dizer como está o caráter do líder. E como o líder responde à oposição. Puxa! Hoje, até Natal, será que o pessoal faz as falas já? Ixi, Ou não? Daqui é época de, como é que é? Eleição, né? Aqui, na internet é época de eleição, hoje tem eleição. Aí, pelo que eu tô vendo, eu acho que não vai dar tempo de fazer as fases até o Natal. Porque o jeito que as pessoas estão respondendo, só porque alguém não concorda, ou não quer,
Gente, vocês nunca vão mudar a cabeça do outro. Não dessa maneira. Né? E às vezes eu vejo assim, postagens muito coerentes, muito certas, com fatos, com coisas, entendeu? E eu falo assim, depois do quarto comentário o trem já vai desambar. Você pode, nem 4 comentários não dá, e já começa a palavrear, já começa a acusação, eu sei muito isso, aquilo. E eu falo assim, eu não tenho tempo. Gente, a gente tem que elevar o nosso candidato do mundo, seja qual for. Elevar o. Não era Jesus que fazia isso? Peraí, quem é que a gente falou aqui que elevava o que tem de bom naquela pessoa? Então, será que aí não está a lição para a gente tentar influenciar outras pessoas? Elevar. Então, se o meu candidato tem isso de bom e tem isso de ruim, ao invés de ficar olhando para o candidato do outro, fala assim, esse aí é isso, e tacar a cadeira em cima dele, que tal eu mostrar o que o meu tem de bom? Não ia ser mais assim, inteligente, no mínimo? Né? Porque aí o outro, se tem alguma chance do outro pensar no que você está falando, e se for fato, porque uma verdade a gente consegue provar, uma mentira a gente não consegue provar. Não consegue tentar botar uma fumaça, mas provar uma mentira você não consegue. Agora, se é verdade, é fácil provar, nem sempre fácil, mas é provável. Né? Então, what if, and I know this sounds spooky, we communicated with employees. Isso aqui está no campo de, deixa eu só ver onde é que eu estou aqui. Eu estou no slide 7 de 40, então, ótimo. Então, a gente já está acabando a palestra, porque a gente começou um pouquinho atrasado, eu vou acabar daqui a pouquinho. Tá ótimo, porque eu falei, a gente vai até onde der. E se a gente começasse a ouvir o povo? Aqui eles estão, né, o patrão, aqui, o dono da firma, para tomar umas resoluções, ou uma reunião, e aí alguém levanta e fala, e se a gente escutasse o povo? Ou seja, quem sabe a gente escutar as pessoas para saber realmente qual decisão melhor ser tomada? Isso é muito maravilhoso. Respeite o ponto de vista das pessoas, às vezes estamos vendo a mesma coisa, porém de forma diferente. Quem que está vendo o moço de lado? Vendo das duas formas. Quem está vendo ele de frente? Não é? Ele está olhando para lá, não, para lá. Se você forçar seu olho, você vai ver, o nariz dele está de lado. Mas se você tentar também da frente, ele está olhando para você de frente. Certo? Então, quer dizer, depende do ponto de vista. A gente tem que ser meio parar com isso. Um bom líder, ele cresce. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você encontrar qualquer professor, qualquer médico, qualquer psicólogo que não estuda, gente, o negócio está bruto. Então, se você não encontrar alguém, um palestrante, que vem aqui, fala e tudo, mas você nunca vê ele assistindo uma palestra, ele só vem no dia de palestra, mas você não vê ele em lugar nenhum assistindo. Mas eu quero participar da reunião mediúnica. Quem quer? Todo mundo, às vezes. Eu quero ir na reunião mediúnica. Não, beleza, só você vai ter que estudar. Não, mas eu quero lá porque eu quero abençoar o povo, né? O povo complicado, os espíritos que vêm, forma lá, cheio, chorando, os obsessores que vêm, eu quero ir lá na reunião. O que você vai fazer lá? Não, eu vou, né? Eu posso ser útil. Mas vai dar problema pra gente, isso é certeza. Quando vem gente pedindo para entrar na reunião, eu falo assim, o negócio não vai dar certo. Porque aí a minha próxima pergunta é, quais estudos você está participando? Não, estudo eu faço em casa. De vez em quando eu leio um livrinho, né? Um poema, farmácia de túmulo. Eu falo assim, não, assim, estudo. Você está estudando mesmo, você sabe? Na hora que chegar aí um dragão aí, incorporado, chutando a cadeira, chutando a parede, e falar doutrinas, acabou com ele. Aí você sabe o que falar? Não, mas não é só chamar Jesus, não. Não, a pior coisa que você vai fazer é chamar Jesus nessa hora. Não, André, mas reunião, você já estudou? Você sabe que tipo de médium, você sabe que tipo de obsessor você está lidando? Você sabe que ele é muito mais inteligente que você? Você acha que você vai falar, meu irmãozinho, vamos falar com Jesus? Ele vai te ajudar? Aí na hora que, não é? Aí na hora que ele olha para você assim, você fala, aí você olha lá e fala assim, você vai, se ajuda aqui, porque eu não estou sabendo de falar não, eu estou falando que vai ir lá para minha casa depois da reunião. Aí você começa, né, falando assim, talvez não era uma boa horário, né, eu vim aqui para a reunião. Porque o Espírito chega lá e fala assim, você quer que eu conte aqui pro povo aqui o que você fez semana passada, seu bonzinho? Aí você fala, não, pelo amor de Deus, já olha para o diretor da reunião mediúnica,
Né? Fala assim, ó, você quis, né? Não foi assim, mas você estudou? Você estudou para saber lidar com isso? Não é, eu acho que farmácia de leitura só não vai dar não, né? Então, pessoal, conhecereis. Tem que ter conhecimento. Todo mundo gosta, quer dar passe, mas não quer fazer o curso de passe. Nós fizemos, eles fizeram. Ah, eu vou assistir o link, mas assista para entender o que é um passe. Vai dar o passe, se a pessoa está tendo ataque de coração, você dá o passe circular perto, aí a pessoa vai para o outro lado mesmo. Aí você fala, nossa, eu tinha que ter dado o passe mais de longe, mais calmo. Falta de educação. Conheceis. Claro, gente, aqui a gente está falando assim, de uma forma meio aberta, mas é verdade, conhecereis. Olha só o aprendizado. O cara morrendo de sede no deserto, chega com 2 placas. Água, 9 quilômetros. H2O, 50 metros. Tudo bem, nem todos tiveram a oportunidade de estudar, mas o estudo é importante. Por quê? Qual que é mais, 9 quilômetros ou 50 metros? Para quem, agora, se falar em inglês, aí tá todo mundo bichado também, né? Você fala, ah, tem tantos yards ali, tantos pés, aí já começa a coçar a cabeça, meu Deus, qual que é mais perto, né? Aí você tá vendo como é que é? Então, assim, quilômetros é bem mais do que metros. Então, se você tiver esse conhecimento, mas se você não sabe o que é H2O, né? O periódico, vamos colocar lá atrás, quando a gente vai descobrindo que é o símbolo da água. Então, você vê, H2O, 50 metros, ali pertinho. Mas se você só sabe a palavra água, você vai morrer. Vai morrer. Conhecereis a verdade. Certo? Chegando aqui, 5 minutos. Todos viram a maçã cair, mas só Milton perguntou por quê. Adoro esse slide. A gente não questiona, a gente só segue. É a manada, né? Não, mas vai porque é assim. Ou então vai pra lá. Vai pra lá. Mas por que tá todo mundo indo pra lá? Vai pra fora do prédio, aí começa a apontar lá pra cima. Você vê o que acontece. Se for 3, então, fica lá fora do prédio, olhando pra cima. Vai lá no Main Street, vai pra cima, volta. Daqui a pouco tá todo mundo na rua olhando pra cima, apontando. E ninguém pergunta, o que vocês estão vendo, gente? Não pergunta não, vai começar a apontar. E você começa a dizer, ô, já viu? Nossa, você tá vendo? Aí chega o cartão do cão, chega aqui também, olha que gente boa. Aí chega aqui, já vem com a câmera dele, fala assim, ó, Luke, tá acontecendo, vai passar ali, na esquina da Mobiola, na terra, alguma coisa, algum ET em cima do prédio. Todo mundo sempre. Ele mesmo. É isso que acontece. Porque ninguém questiona, o líder questiona. Por que tá todo mundo olhando pra cima? Ué, alguém começou a olhar, mas por que isso? Né? Então, isso acontece, liderança. Um bom líder inova, sem ortodoxias, paradigmas e dogmas. Jesus se importava mais com as pessoas do que com regras e regulamentos. Ponto final. Quando a gente vai ver, a gente tem que prestar atenção que, olha só, ele estava disposto a comprometer-se pessoalmente, quebrando as regras, para poder ajudar alguém em necessidade. Eu acho que é uma das coisas mais lindas aqui. Tem muita coisa linda aqui, mas aqui no Ceará. Não é uma coisa muito diferente, porque tem gente que acha que, mas isso é bagunça, você quebrando regra. Não. Para ajudar alguém em necessidade, escolha ajudar alguém em necessidade, ponto final. Mas não é dia de passe hoje. A pessoa está quase no chão, vai dar um passe na pessoa. Vai, é ajudar. Mas é pandemia, tem que estar, você não pode. A pessoa chega aqui chorando, quase doidando, pensando em se jogar dentro do trem. Vou ter que fazer o atendimento fraterno. É uma coisa certa a fazer. Usa lá a sua máscara, senta longe, faz o que tiver que fazer. Mas você não pode recusar ajudar alguém. Pelo menos é o que está escrito aqui, né? Quebrar as regras para ajudar alguém. Não se colocando em perigo. Ó, não estou falando isso. Mas Jesus, por isso, Jesus não tinha esse tanto de regras. Era fazer o bem. Regra básica das básicas e a maior de todas. Fazer o bem. Esquece os detalhes. A coisa certa, consulte a sua consciência. É isso que eu falo comigo, quando é uma coisa, meu Deus, eu acho que esse negócio, eu vou me milhar. E depois, o tanto de mel que vai chegar se eu fizer isso. Nossa Senhora, daqui a pouco o Facebook já começa. Deus, não sei o que. Porque às vezes é assim, a gente toma atitude, vem os do contra. Aí eu penso assim, mas é um negócio certo a fazer? Então dane-se. Vou fazer o que é certo. Mas o pessoal lá da federação não vai gostar, não. Minha cara de preocupação.
Certo? É a coisa certa a fazer? Nós vamos fazer. Então, Jesus puxou conversa com o samaritano no poço. Até ela falou assim, mas você é um judeu conversando comigo, uma mulher? Jesus não estava nem aí. Jesus curou várias pessoas no sábado, no dia sagrado dos judeus, que não podia ser feito nada. Jesus ia lá e pode curar. Certo? Jesus não era ortodoxo. Ele compreende sua missão. Um bom líder compreende sua missão. Jesus tem por missão, isso aqui está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, encaminhar a humanidade terrestre ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. Essa é a missão. Né? Jesus sempre teve essa missão. E é por isso que a gente está estudando tanto. Quem sabe como é que é os lobos quando eles vão sair de um lugar para o outro, não é? Isso aqui é muito legal, o papel do líder. Os primeiros 3 lobos, quando vai é colmeia? Não, desculpa, colmeia de abelha. Alcateia. Alcateia. Colmeia é abelha, tá? Não falei. Volta a fita aí. A gente vê ali, é o coletivo, né? Então a gente vê os primeiros 3 lobos, ali a gente está vendo pelo tanto, os primeiros são os mais velhos, os anciões. Eles vão colocar com rapidez da caminhada, porque a gente tem que ir na caminhada do que menos tem potencialidade. Seria a coisa certa, senão eles iam ficar para trás e morrer. Então, eles vão decidir a rapidez da caminhada. Aí depois deles vem os mais ferozes, aqueles que, se alguém mexer com eles, eles atacam. Então, por eles serem os mais fracos, os primeiros, né? Aí se alguém mexer, a gente tem uns lobão mesmo, aquele que não vem mexer com os nossos anciões. Depois vem o povão, né? Vamos dizer nós. E lá no fundo vem o líder. Porque o líder tem que ter uma visão do todo. Tudo que está acontecendo ali. Porque se sai uma coisa do lugar, o líder tem que agir. Então o líder não tem uma função tão específica. A função dele é ser o maestro. Ver que tudo, e ele vai por que precisar. O líder tem que entender a função de todos ali. Se o líder precisar ir lá na frente e guiar um ancião, pôr um ancião nas costas dele e caminhar, ele faz. Se o líder precisar ficar falando com o povão, ele fica. Se precisar ir atacar também, ele ataca. Então, o líder, por isso que quando fala, né, quer ser líder, vai ser o último. E outra, o primeiro que chega é o último que sai. É lindo ser líder de falar e pôr o outro para trabalhar. Fazer o papel bonito, né? O líder tem que integrar. Desculpa, gente, deu tempo, né? Vamos fechando então. O líder, ele se integra. O pastor tem que cheirar de ovelha. Você já viu? Quantos lugares você vai e a pessoa está sempre numa salinha, fechadinha, bonitinha, não entra no meio do povo. O líder tem que misturar. Jesus era junto e misturado, né? Assim falar. Ele era liderança, assumir responsabilidade, enquanto outros inventam justificativa. Porque quando o bicho pega, é o líder. Ele tem que levantar, assumir o erro e parar de culpar os outros. Ah, mas isso não. Você é o líder, ponto final. É fazer, é agora ver um jeito de, né, consertar. Nós vamos acabando por aqui. Ah, que bom. Só tem 3 slides, então é só fotinho mesmo. Olha que gracinha. Quando a criancinha, né, a gente ensina certo, limpando o olho do desenho animado que estava chorando. A outra menininha viu uma estátua, né, com a cruz. E olha só, a liderança dela, já foi lá tentar ajudar a segurar, a levantar a cruz daquela estátua. A gente chegando, e um líder desvairado, que é o último, se contamina com os ambientes hostis e as rivalidades. O líder desvairado, ele vai num ambiente ruim e se torna tão ruim quanto o ambiente. Se seduz pelo poder. O líder pode começar certinho, no caminho certo. Entrou o poder, ele se desvaira. Se torna ambicioso. É para mim, o que eu posso tirar vantagem disso? Se orgulha da posição social. Eu sou médico. Quem gosta de falar isso? Eu sou médico. Nossa, porque às vezes a pessoa chega, quem são os médicos da casa? Tá tudo misturado aí. Um tá com um pano de prata no ombro, o outro tá ali no banheiro ali, o outro tá arrumando a maçaneta, o outro tá dando tratamento. Tem lugares que os médicos são bem destacados. Né? Olha pra você ver. Como se médico é uma coisa maravilhosa. Nossa, são de Deus. Né? Porque nós estamos ali para ajudar, escolhendo essa missão
E é uma posição muito abençoada, sim. Uma oportunidade muito abençoada para quem faz o certo. Se não for, meu filho, ser médio é a pior coisa do mundo. Né? Se apega à fama. Aí todo mundo quer saber quem é a média que faz a água ferver dentro do copo. Aí a pessoa começa a fama. Né? Nossa, todo mundo quer saber de mim, porque meu passe, diz meu passe é. Né? Levanta de fundo. Eu dou o passe, a pessoa cura. Aí começa, né? Aí tem aquelas pessoas, agora eu só quero dar passe, eu só venho no centro para dar passe, só venho no centro para ensinar, só quero fazer palestra, é só isso que eu quero, porque, né, sou famoso. Supre suas necessidades pessoais, comete abusos, e a gente sabe muito bem disso. Né? E precisamos de uma liderança que busque almas em vez de palmas. Desculpa, passou um tempinho, mas cobriu o material, né? Obrigada a todos. Obrigada. Tenham